Hoje estamos recebendo a coordenadora médica de vacinas, doutora Melissa Palmieri, para falar a respeito da campanha, de vacinação do vírus influenza. A primeira pergunta que eu quero te fazer, doutora, é o seguinte, já de cara... É o vírus. Aqui é o vírus, tá? A gente vai mostrar então aqui. Mas de cara, porque eu acho uma pergunta importante, falei para as meninas na reunião que eu faria essa pergunta abrindo a pauta, até para eliminar já possíveis perguntas que virão. A vacina que vai estar sendo disponibilizada a partir de hoje, nesta campanha, para as pessoas se vacinarem nos postos, é a mesma que está disponível na rede particular? Existem diferenças, tá, Okay. Carol? Então vamos lá. Vamos lá. A vacina do governo, ela tem 3 cepas. Certo. Vamos explicar um pouquinho o vírus, que aí Pra fica gente mais entender fácil? as cepas? Isso. Então vamos lá, vamos entender. E aí, a gente trouxe até, eu agradeço a produção, que a gente conseguiu Esse é o imitar vírus. um vírus. Tá, é né? assim que ele é. Então, imaginem, que o vírus, ele é esse limão com esses alfinetes. Então, a vacina, ela simplesmente... Existem vários tipos de vacinas. Tá. Então, o que é feito? É retirado o bagaço dentro, desse limão, que é o DNA viral. Certo. Então, retira-se. E existem distintas produções de vacina. Pode-se fragmentar. Então, você pega um fragmento. Existem vacinas feitas com o fragmento, que a casca seria a cápsula do vírus. Certo. Com as proteínas de reconhecimento, que são chamadas hemaglutinina e neuraminidase. Então, eu representei em verde e amarelinho, se alguém puder enxergar aqui. E aí, existem vacinas também feitas somente com a proteína de reconhecimento, que são as subunidades. Tá. Então, essas duas, primeira coisinha, esses 2 tipos de vacinas não vão causar a doença porque não tem o DNA do vírus. Perfeito. E aí, vamos lá, cada vacina produzida, a OMS, ela normatiza que tenham essas cepas como você me perguntou. Certo. Então, a OMS fala, minimamente tem que ter essas 3 cepas e pode-se fazer a tetravalente com 4 cepas, que essa é a que tem no serviço privado. Certo. Então, a trivalente, ela tem 2 cepas do influenza A, que é o H1N1, certo, e H3N2, que esse é o sazonal, ok, e um tipo da influenza B, essa é a trivalente. E a tetravalente ou quadri, que tem 4 cepas, ela tem um influenza B a mais. Então, essa é a grande diferença que você perguntou e que talvez já esclarece bastante quem está lá em casa. E no caso, para o vírus que nós temos aqui no Brasil, mais comum aqui, a trivalente é suficiente. Isso. Uma das coisas que a gente sempre fala, nós que trabalhamos com prevenção de surtos e doenças, a gente gostaria de ter uma bola de cristal para descobrir o que vai circular. Então, a gente efetivamente só vai saber se ela foi muito efetiva ou pouco efetiva no inverno posterior. Por quê? Aparentemente, já estão co-circulando esses 3 vírus que estão compostos na vacina. Então, existe um cenário favorável, que, de fato, quem estiver tomando a vacina parece que vai estar protegido. Certo. Agora, se porventura, Carol, acontece uma mutação do vírus que a gente não está esperando, e aí ele sofre um rearranjo, porque ele é um vírus que muta. Certo. E aí não se encontra com as cepas dentro da vacina, aí parece que a vacina não funcionou, E realmente é o desencontro das cepas. Não é, e claro, não é culpa de quem está é. produzindo isso. Não é como você falou, não dá para ter bola de cristal. Exato, mas eu acredito que o cenário vai ser favorável esse ano e por isso que todo mundo tem que se vacinar o quanto antes. Sem dúvida. Eu já tomei a minha. Depois da febre amarela, menina, eu já me adianto. Vou contar um negócio para vocês. Perfeito. Façam a mesma, juro por Deus, eu peguei um trauminha, fiquei um pouco em pânico, assim, dessa parte da vacina, corre. Quanto antes você correr atrás disso, então começa hoje. Então, assim, corre hoje, não precisa deixar para amanhã. E mesmo porque demora 10 dias para a produção de anticorpos. Uau. Os vírus já estão circulando, então você vai ficar protelando, Você tem um risco aí de sofrer uma infecção e depois você vai tomar a vacina, não faz muito sentido. Não compensa, é isso mesmo. Vamos começar então com os mitos e verdades ligados a essa vacinação. Então, e perguntinhas do público no @VocêBonitaTV, a primeira na tela para vocês, olha lá.
Aí, mito ou verdade? A vacina causa gripe? Vamos esclarecer melhor. Eu já dei uma dica mostrando. Como ela não tem o bagaço, né, do limão, que é o DNA viral, a gente tira, só tem as proteínas de reconhecimento ou o fragmento da cápsula do vírus, não tem a capacidade, a gente fala que é uma vacina inativada, ela não tem capacidade de ocasionar a doença. Acontece que é aquilo que eu falei, Carol, o vírus já está circulando. Se você toma a vacina hoje, amanhã, alguma pessoa que trabalha com você espirrou, tossiu, está com o vírus, infelizmente você não teve uma produção ainda em tempo adequada de anticorpos, que demora minimamente 10 a 15 dias. E aí você pode pegar e vai falar, pô, tomei a vacina e agora não funcionou. Mas não, né? Isso é uma falta de sorte. Exato. De acontecer. Só que, doutora, deixa eu te fazer uma pergunta, curiosidade. Quando a gente toma alguma vacina, e aí eu estou falando de qualquer vacina, né, que a gente está exposto àquilo para criar uma imunidade do vírus e tal, o nosso corpo fica mais sensível, a nossa imunidade, então, total, dá uma caída pelo fato da gente ter tomado uma vacina? Nossa, Carol, que pergunta excelente. Porque toda vez que a gente toma, no dia seguinte você se sente meio downzinho, assim. Então, sei lá que tem relação, não que você vai ter a doença, mas de alguma forma, não é que agride o nosso corpo, mas dá uma despencadinha? Então, o que acontece? Existe sim a reação adversa. Em qualquer vacina que você fizer, existe um percentual. E cada uma tem sua particularidade. Agora, uma coisa interessante que você tocou nesse assunto, que às vezes as pessoas ficam desesperadas, falam assim, por exemplo, é aquilo que você falou da febre amarela, posso tomar vacina de febre amarela e gripe? Não vai me dar uma sobrecarga imunológica? Meu organismo não vai ficar fraco? Isso daí é mito. Por quê? Diariamente a gente se expõe a inúmeros alérgenos, antígenos que a gente fala, que é o ar poluído que a gente respira, um alimento que esses industrializados. Então, diariamente a gente se expõe a mais de 1000 alérgenos. Então, existem executivos, às vezes, que precisam viajar para a África, precisam tomar um monte de vacina. Pode-se fazer 5 vacinas num dia, não é uma sobrecarga imunológica, não vai dar. E é muito interessante essa sua pergunta, que as pessoas às vezes ficam protelando. Ai, não vou tomar essas 2. Aí ela fica desprotegida. Tem que tomar, não tem problema nenhum. Então, no final das contas, é um efeito meio placebo da história. Porque você sabe que você tomou, aí qualquer coisinha que você tem que falar, ai, foi a vacina. Mas não tem nada a ver. Exato. Então, assim, esquece, tira da cuca. Que não é, porque às vezes a gente, inconsciente, a gente faz isso. Faz. Nossa, porque eu tomei até com criança. Faz. Aí ele tomou, já tá mais sensível. Agora, pode barco, sim, né? Ter a reação adversa. Então, a reação, por exemplo, no caso da vacina da gripe, 10 a 15% vai ter das pessoas vão ter uma reação local importante no local. Tá, ela é doloridinha, é verdade. Vai ficar vermelhinho, às vezes, você vai levantar o braço, você vai falar, tomei alguma coisa, você vai lembrar. Agora, isso é a reação adversa mais comum da vacina. Agora, existe a reação sistêmica, que 1 a 2%, 3% dos casos vão ter, parecendo uma gripezinha, mas muito suave. Pode ter uma febre baixa, pode ter uma dor de cabeça, pode ter uma dor muscular e ficar amuadinho, ficar caidinho, falar nas primeiras 24 horas, 48 horas. E são efeitos autolimitados. Então, a gente tem que diferenciar isso daí, porque senão a gente denigre um produto que é excelente, que é eu digo que é uma das melhores formas de se prevenir para a gripe é a vacinação. Existem outras, né? Você tem que tossir cobrindo a boca, a higiene das mãos, né? Existem várias cidades no Brasil que também estão sofrendo com um surto de conjuntivite viral. Então, lavagem de mãos é essencial para prevenir gripe, para prevenir conjuntivite. Verdade. Então, mas a vacina é uma excelente ferramenta mesmo que vai reduzir até mortes. Sem dúvida. Isso a gente está falando de sociedade, porque quanto menos, né, pessoas tiverem circulação do vírus e tudo mais, porque vai estar na pessoa, então se a pessoa está com essa imunidade 100%, já tomou a vacina, outras pessoas que convivem com essa pessoa também se beneficiam. Certamente não terão. Isso até é uma coisa interessante que você fala, que por exemplo, como a vacina é liberada acima de 6 meses, os bebezinhos abaixo de 6 não podem tomar. Então, existe uma estratégia que se chama casulo, que você previne todo ao redor que está do lado daquele bebê. É a mãe, é o pai, o avô, a moça da limpeza de casa. Porque você evita que eles levem o vírus para aquele bebezinho que não pode ainda tomar a vacina. Então, é uma estratégia super importante que às vezes as pessoas esquecem. Falam assim, eu tomei a vacina. Esquece que todo mundo que está lá beijando o bebezinho
tem que estar vacinada. Tem que estar vacinada, gente. Isso é verdade, verdade. Muito bom. Vamos começar com perguntinhas do público. Já tem mais Mito e Verdade na tela. Aproveitem, gente, tirando dúvidas. @VocêBonitaTV. Pri, um beijo, obrigada. Preciso dar uma pausa entre a vacina da febre amarela e a da gripe? Excelente, muito obrigada por essa pergunta. Não existe espaçamento. Então, você pode tomar gripe com febre amarela hoje, você pode hoje tomar gripe, amanhã febre amarela, ou febre amarela hoje, amanhã gripe. Não existe espaçamento. Tá. O que existe, né, a gente sempre tem que perguntar para um profissional de saúde se eu tenho alguma contraindicação ou não, verificar isso daí, né? Tá. Porque a febre amarela tem até mais contraindicações do que a vacina da gripe é muito mais segura, muito mais tranquilo do que a da febre amarela, que tem que fazer um questionário mais detalhado. Mais detalhado. Sim. Tá aí. Mais uma perguntinha, olha lá. Aproveitem, meninas. Ana, um beijo. Minha filha de 7 anos toma a vacina da meningite. Eu ia falar disso. Há 1 mês. Ela já pode tomar a vacina da gripe? Esta meningo B. Vou falar um negócio, que eu tô ensaiando para dar esse negócio, porque só escuto história assim. Que bom que você perguntou. A diretora ia falar que eu tava fugindo do assunto. Que a criança não mexe a perninha, que fica dolorido, que não é, Glaucia? A Glaucia já deu uma para a filha dela. Eu vou dar a primeira dose, logo. Será neste momento, logo mais. Tô em pânico. Doutora, conta falam entre vocês, né, médicos, pediatras, que essa é uma vacina punk. Você tomou da meningo B? Eu fiquei com 1 semana o braço dolorido, mas assim, entre o benefício da proteção e aguentar 1 semana, então tem que tomar. Realmente, da vacina de calendário, essa é a mais reatogênica. Tá. Até eu tô com uma amiga de escola que tá com as filhas que vacinaram a semana passada. Ela falou, pelo amor de Deus, ela tá com um calombo aqui no braço, tá doendo. Falei, fica tranquila, é normal. E tá tudo certo, vai passar. Mas realmente, isso acontece. Agora, o que ela perguntou de extrema importância, né? A gente está entrando aí no inverno. Então, influenza, que é o vírus da gripe, super importante proteger. E as bactérias invasivas, que é o meningococo, que dá meningite. Existem algumas vacinas para meningite, que tem que atualizar o calendário de vacina. Existe vacina para pneumococo, que é uma bactéria, embora o nome sugira que ele só dê pneumonia, ele também dá meningite, ele dá sinusite. Então, assim, vale a pena as pessoas fazerem a vacina. Aproveita esse momento de proteção, que está indo, eu preciso vacinar gripe, já atualiza o calendário para as outras vacinas de doenças muito mais frequentes no inverno. Então, ela já tomou, a filha dela ela tomou e pode fazer. Também, a mesma historinha que eu falei da febre amarela, Carol, ela pode fazer em qualquer momento, não tem espaçamento. Tá, essa a única coisa é que a meningo tem um espaçamento de uma dose para outra. Isso. Os aumentos para criança são 2 meses. Tá. Mas tirando, assim, pode tomar com influenza? Pode fazer no mesmo dia, pode fazer um dia depois do outro, aí não tem espaçamento nessas vacinas. Tá aí, gente, coragem, porque além de tudo ela não é barata, é uma vacina que é um pouco mais cara, mas, gente, pelo que eu escuto de vocês, realmente tem que tomar. Na verdade, é um investimento em saúde, né? Sem dúvida, porque é bem sério. Na tela, mais perguntinha do público, aproveitem. Mandem muitas perguntas. Sabrina, um beijo, obrigada. Quem já tomou em outra campanha precisa tomar de novo? Como é que é esse lance quando o caso é influenza? Então, febre amarela, tinha o fato de, enfim, quem já tomou, então protege por toda a vida, aí veio a versão, enfim, fracionada, que calcula-se 8 anos, e por que é da influenza, então? A cada ano, a campanha é tão grande assim, né? A produção de anticorpos, ela fica usualmente entre 6 meses e 12 meses. Então, todo ano a gente tem que fazer a vacina de novo. E, além disso, como eu expliquei a historinha do nosso inimigo, que é o vírus influenza, ele tem a capacidade da mutação e as versões de cada ano da vacina são dos vírus que mais circularam no final do inverno, no nosso caso, no hemisfério sul, no ano passado. Então, é importantíssimo todo ano. Quem tomou o ano passado, toma esse ano, vai tomar depois. Todo ano a gente tem que tomar a vacina. Até que, talvez em 2020, vão fazer uma vacina que a gente fala, fala que é de reconhecimento universal dessas proteínas. Sério? Ainda está em estudo. Está em estudo. A gente acredita em que em 2020 vai sair uma vacina aí que vai ser para a vida, né? Que maravilha! Mas sabe o que eu ia te perguntar, doutora? Agora, assim, até para o pessoal de casa entender, e eu também, a gente sabe que o vírus está circulando já há um tempo, já conversei com um pediatra e tal, e ele disse que tem casos de H1N1, enfim, de criança internada, adultos internados e tal.
por que é neste momento, então, que é feita a campanha? Não dá para a gente antecipar todos os anos, sabendo um pouco disso? Tudo também está relacionado com a capacidade produtiva da vacina. Não é simples fazer a vacina de influenza. Entendi. Precisa de ovos embrionados de galinha para você inocular os vírus e inativar, para que a vacina seja finalizada como a OMS recomenda. Então, assim, Entendi. a capacidade produtiva, que eu acho que é o grande nó, não só da história da vacina de gripe. Às vezes a gente vê muitas faltas de vacinas no mercado, mas aí é com relação à capacidade produtiva. Aliás, uma coisa muito interessante que você falou, por exemplo, no Nordeste, o Brasil ele é um país de disparate. O Nordeste, a sazonalidade da influenza acontece no início do ano, muito antes do que na nossa região Sudeste e Sul. Então, o ideal no Brasil seria fazer campanhas separadas, né? Mas existem várias questões ainda que precisam ser organizadas para que a gente tenha uma efetividade ainda melhor do que já temos. Que bom que assim a gente fala sobre isso e certamente então o objetivo hoje deve ser esse. Vamos tentar adiantar o máximo possível. Isso. Né? A gente torce aí para que consigam colocar em prática, né? Que é um sentimento que a gente tem. Eu falei há pouco hoje com a minha funcionária em casa, ela falou, Dona Carol, mas já tá. Eu falei, não, a campanha vai começar hoje. Ela, nossa, mas um monte de gente é doente, aí daqui a pouco vai ter aquela fila e tal. Então, assim, as pessoas têm um pouco de pânico. Acho que o negócio que aconteceu da febre amarela gerou um certo problema e uma certa ansiedade. Eu sempre uso essa palavra, ansiedade, quando o assunto são as vacinas. Sim. Então, tem que ter calma, e até mas tem que ir. O que você falou, vamos lembrar em 2016, lembra daquele pânico do H1N1 que tinha filas em tudo quanto é local? A sazonalidade do vírus aquele ano antecipou. Esse ano, não, graças a Deus, não foi igual ao 2016. Perfeito. Mas o ano passado, que não teve uma atividade tão intensa do vírus, muitas pessoas não foram se vacinar. E o governo, infelizmente, jogou vacinas fora. Entendi. Assim, é uma coisa que o brasileiro ele tinha que fazer mesmo, o comportamento preventivo chegou, eu tenho que me proteger. E não esperar que apareçam esses casos na mídia, porque vão aparecer, entendeu, Carol? Infelizmente. E você sabe que meu filho pegou em 2016, ele teve um episódio de H1N1 e, gente, nossa, não desejo pra ninguém. Perguntinha do público na tela. Tem muita pergunta, doutora. Vamos lá. Que bom. Quem escreveu pra gente? Diego, obrigada. Idosos que já estão com sintomas da gripe podem tomar vacina? Quando fala sintomas, é uma coisa muito generalizada. Então, assim, se ele tiver febre, é importante, a gente fala precaução, esperar 48 horas desse sintoma em si parar para ele poder. Agora, muitas vezes ele pode estar com resfriado, que aí pode ser o nariz escorrendo, uma tossezinha, um espirro. Isso não é contraindicação, isso ele poderia fazer... Agora, o ideal é sempre, se ele tem essa dúvida, ir no serviço de saúde, questionar o profissional, olha, eu estou com esses sintomas, eu espero ou eu posso fazer agora? Entendi. Né? Conversar mesmo. Dependendo dos sintomas que ele está. Mas febre é contraindicado? Febre a gente fala que é precaução, esperar 48 horas, por quê? Porque uma das reações adversas da vacina é febre. E se ele está com febre e aí ele toma vacina, eu não sei se o processo dele continua ou se tinha terminado o processo, ele tomou a vacina, veio a febre. Entendi. Então, me deixa um fator de confusão, que aí eu não vou saber o que está ocasionando a febre. Por isso que é uma precaução, dar uma pausada e aí fazer depois. E a febre, no final, uma vez aprendi numa pauta aqui, fiquei assim, feliz. É uma manifestação positiva, que está tentando mandar embora aquilo que não é legal e reconhecido. Exatamente. Né? Então, tem que ter cautela quanto a isso. Nossa, eu fiquei super feliz quando aprendi isso, doutora. Porque eu sou mãe neurótica, é básico, qualquer mãe, não é? Com a gente tudo bem. Agora, quando pega a criança, dá um desespero, é pânico. Mais perguntinha, olha lá, tá bombando de perguntinha. Quem escreveu pra gente? Obrigada, Gabriela, um beijo pra você. É verdade que crianças acima de 5 anos precisam pagar para tomar vacina? Na verdade, o governo ele dá gratuidade para crianças abaixo de 5 anos. Acima de 5 anos, teria gratuidade alguma criança que tem uma condição clínica especial. Por exemplo, uma criança diabética, uma criança de síndrome de Down ou que tem HIV. Algumas doenças que a gente fala comorbidades, o governo daria gratuidade.
Fora isso daí, aquilo que eu falei para você, Carol, todo mundo acima de 6 meses vale a pena vacinar, aí teria que procurar realmente o serviço privado para poder fazer essa prevenção adequada. Porque o governo, ele trabalha com riscos, né? Os idosos, né, acima de 60 anos, que tem o maior risco de adoecer, hospitalizar e até morrer, o governo dá gratuidade. Abaixo de 5 anos também, que o sistema de defesa da criança ainda está desenvolvendo, o governo dá gratuidade. Entre 5 a 60 anos, esses pacientes com comorbidades. O governo também dá gratuidade para professores, que isso é muito legal. O professor, ele tem contato com um público diariamente. Imagina um professor que dá aula de manhã, à tarde, à noite, gripado. Ele pode alastrar, né? Então, existem os grupos prioritários onde o governo dá. E quem não tiver, acho sim, vale muito a pena se proteger. Na privada. Grávidas também? Grávidas, essencial, né, Carol? Né? O que é importante? Hoje ainda eu vejo que alguns ginecologistas obstetras esquecem de falar da importância para a grávida tomar. E os estudos são contundentes que a vacina previne a própria saúde da grávida para evitar hospitalização e morte, porque é um grupo de risco. E também ele faz com que os anticorpos formados na hora que ela fizer a lactação, quando nascer o bebê, passe para o bebezinho até esses 6 meses, enquanto ele não puder fazer a vacina. Então, os resultados são contundentes e isso tudo apoiado pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a Sociedade Brasileira de Imunizações. Então, não é uma coisa de que um ginecologista orienta, outro não. Não, todo mundo tem que fazer e as grávidas têm também gratuidade no governo. Perfeito, já retomamos então todo mundo que tem gratuidade. Vamos para a próxima perguntinha, olha lá na tela. Obrigada, Daniel, um beijo. Podemos fazer atividades físicas após tomar a vacina da gripe? É vida normal? Daniel, você pode fazer tudo. Você pode ir para balada, você pode ir para o barzinho, porque o pessoal pergunta de ingestão alcoólica, né? Hoje em dia, né, cuidado com ingestão alcoólica, não pode, né, com a direção, né? Sim, mas se tomar vacina e pegar um aplicativo e for de aplicativo... Exatamente, perfeito. Agora, o que é muito importante, né, as pessoas acabam falando da atividade física em si. O que eu chamo a atenção é assim, até onde você fica limitado nessa atividade. Então, se você está com uma dor muito importante no braço, espera 24, 48 horas, não vai fazer musculação, que senão você vai ainda culpar a vacina e você vai ficar com uma dor. Então, assim, não é limitante, não é. Você pode ter uma vida normal, fazer tudo o que você faria nas suas 24 horas. Mas tem que verificar seu limite. Não, ela é doloridinha, assim. Fica uma dorzinha, assim, chatinha. Mas que passa. Agora, você sabe que eu tomei junto com o meu filho e eu tomei no braço e ele quis tomar no braço também. E pra criança é mais indicado bumbum ou perninha, né? Dependendo. Pois usualmente, o bracinho. Que bracinho! Aí muito pequenininho faz na coxinha, usualmente. Mas né? Ele tomou coragem porque eu tomei e fiz no braço, aí a criança quer fazer igual. E aí eu fiquei com uma dor daquele bracinho pequenininho. E ele reclamou nas 24? Depois falou, ai, tá doloridinho. Falou, ai, o meu também, filho. O bom de criança é que depois começa a brincar e esquece que tomou vacina. A gente lembra. Eles esquecem. Doutora, muito obrigada. Eu já tinha te assistido a participação em outros programas. Uma delícia bater papo com você, uma delícia saber, né? Eu acho que assim a gente entende, fica muito mais claro quando tem, né, todo esse sorriso, sabe, por trás. Parabéns, muito bacana. Tá convidada a voltar sempre, porque esses assuntos são muito sérios. Então escreva lá sobre o que a respeito de vacinação você quer saber. Doutora, mais uma vez, coordenadora médica de vacinas, Melissa Palmieri, volta ao Você Bonita. Eu vou deixar para vocês um site, vou falar direitinho, Hermes Pardini, é isso? www.hermespardini, tudo junto, com H, então hermespardini.com.br, quem quiser saber mais. Inclusive a Marcelinha tinha deixado aqui uma nota para mim do Ministério da Saúde. Posso ler, Cláudia, para finalizar? Que eu não me atentei, mas é importante. O Ministério da Saúde, em conjunto com os estados e municípios, realiza então a 20ª campanha nacional de vacinação contra a influenza. A mobilização começa hoje e seguirá até o dia 1º de junho, sendo sábado, 12 de maio, o dia da mobilização nacional. Ao todo, deverão receber a vacina 54,4 milhões de pessoas que integram os grupos prioritários, como a gente falou há pouco. Para isso, o Ministério da Saúde adquiriu 60 milhões de doses da vacina, que serão entregues em etapas aos estados. Então, está aqui o nosso serviço de algo importantíssimo
falando aí de sociedade. Obrigada, viu, doutora? Adorei.